Fugir, lutar ou desistir? Que opção que a gente tem nessa vida, meu pai? Eu tava vendo uma poetisa falar hoje de manhã, tava vendo, esqueci o nome da mulher. Esqueci, gente, me perdoe, esqueci o nome dela. Ela dizendo assim, que se preocupa muito com essa era de coach que a gente vive hoje, que anestesia muito as dores das pessoas, porque ela falou assim, é muito importante que a gente sinta as dores que a gente enfrenta, que a gente não mascare essas dores, porque mascarar a dor, não sentir a dor na sua essência, é nos anestesiar e deixar de viver o que a gente precisa viver na nossa história. O que eu amo é que a Bíblia já diz isso, né? A palavra de Deus, ela é rica em nos trazer os nossos olhos para a nossa realidade e mostrar pra gente que o sofrimento, ele existe e que a gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente não pode fugir. Porque, assim, é um sofrimento muito grande ficar fugindo o tempo todo. É um sofrimento. Quando você desiste, também é um sofrimento. Quando você se esconde, também é um sofrimento. Então, não tem como a gente ficar do sofrimento. Então, é melhor você ter o sofrimento onde você observou, viu sua realidade e lutou, não parou, não desistiu, porque a recompensa. Deus já tem pronta a sua recompensa pela sua luta, porque a Bíblia diz que hoje é o dia do trabalhador, né? A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, quando vem os problemas, as lutas, as dificuldades para você, quando você não para, quando você não desiste, quando você luta, quando você trabalha duro, tem recompensa. Sempre tem recompensa. O problema é que a gente fica fugindo porque a gente não quer, a gente quer ser feliz. A gente quer ter alegria, a gente não quer ter tristeza. Quem é que quer ter tristeza? Mas faz parte da nossa humanidade. Você tendo ou não consciência da sua realidade, você tem sofrimento. Por exemplo, eu tenho um cachorro aqui, ele tá com problema de saúde. Ele não raciocina, ele não tem como falar, ele vai fugir das dores, mas ele tem problema. Não é porque ele não tem raciocínio que ele não tem sofrimento. Então, o sofrimento, ele existe para todo ser vivo. Respirou? Tem problema. E hoje, aqui em Provérbios 4, 26, fala assim, veja bem por onde anda os seus passos serão seguros. Você precisa observar onde você tem andado, observar bem os seus passos, observar bem a sua caminhada, para que seus passos sejam seguros. Você vai ter oportunidade. Quando os problemas aparecerem para você, você vai ter 3 oportunidades. Você vai ter a oportunidade de parar, ficar paralisado. Você não consegue fugir, você não consegue desistir, porque você não tem força para fugir, não tem força para desistir, e você fica ali paralisado por causa do medo. Você vai ter a opção de fugir e vive fora da realidade. Vem o sofrimento, você vai busca outras coisas para anestesiar aquela dor sua, porque você não quer sentir. E outra coisa a terceira opção é desistir. É desistir. Então hoje, esse texto de Provérbios 4, 26 fala, veja bem, observa bem por onde anda. Ou seja, você não tem opção de parar. Observa o lugar por onde você anda e trabalhe duro nessa sua caminhada. Necessita de você um esforço, um trabalho para que você não desista, para que você não fuja. Muitas vezes nós desistimos de amar as pessoas. Nós desistimos de perdoar as pessoas. Nós desistimos de não sentir mais mágoa. A gente se entrega ali ao rancor, à amargura. E aí a gente fica morando nesse lugar. E o sofrimento de fugir, de desistir e de ficar paralisado é muito maior do que o sofrimento de continuar caminhando, de continuar fazendo. Sabe, lá em Êxodo 13, 17, fala assim, quando Faraó, depois de sair o povo, quando o povo saiu do Egito, Deus não guiou
não os guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse um caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Muitas vezes nós preferimos ser escravo das nossas dores, das nossas angústias, escravo do medo, escravo da ansiedade, escravo do rancor, da amargura, do que lutar. Nós preferimos, nós achamos mais confortáveis. E isso não tira o sofrimento. Então, de todo jeito, vai ter sofrimento. É aquele negócio, de todo jeito vão falar de você. Se você fizer ou se você não fizer, vão falar mal de você. Então, deixe que falem mal de você, você fazendo. Você caminhando, você lutando, você indo para cima. Então, aqui, em Êxodo 13:17, fala que Deus tinha um caminho mais curto para a libertação do povo do Egito. Só que esse caminho mais curto, o exército de Faraó ia alcançar o povo. Se o povo resistisse e lutasse, a vitória seria do povo, porque Deus é maior do que o exército de Faraó. Só que Deus falou, o povo vai desistir. Se Faraó alcançá-los, eles vão preferir voltar para o Egito e ser escravo do que lutar. Como está a sua vida aí? Você tem preferido ser escravo da sua dor, escravo da sua mágoa, escravo dessa sua luta? Ou você tem lutado, não tem desistido? Porque lutar, gente, é muito difícil, porque parece que às vezes a gente está dando voltas e voltas no mesmo lugar. Só que quando você luta, tem recompensa. Para o trabalhador tem recompensa. Quando você trabalha duro, você pode não ver a recompensa imediata, mas a longo prazo você vai ver. Sabe, lá em Números 11, de 5 a 6, prova que Deus conhecia o coração do povo. E exatamente o que Deus pensou que o povo escolheria, o povo estava fazendo. Lá em Números 11, de 5 a 6, o povo começa a sentir saudade da época que eles eram escravos. Ai, que saudade da cebola, do pepino, do alho poró. Que saudade da melancia. Era muito bom quando a gente estava lá no Egito. Eles esqueceram da dor que é ser escravo. E eles estavam com saudades dos temperos, da comida. Falaram, aqui a gente só tem maná para comer. Então, a estratégia que Deus usou para tirar o povo da escravidão, por um caminho mais longo, estava correta. Porque ele disse lá, eu posso tirar o povo do Egito, libertá-los por um caminho mais curto. Mas talvez, se eles defrontarem com a guerra, eles vão desistir. E vão preferir ser escravo do que lutar. Na sua vida, por quanto tempo mais você vai arrastar essa sua ansiedade, essa sua mágoa, esse seu rancor? Você precisa lutar para ficar livre disso. Muitas vezes você tem achado muito mais fácil sucumbir, ficar escravo desse sentimento terrível. Esse lugar de vítima tem sido para você um lugar mais confortável. Eu vou dizer, não tem para você recompensa nesse lugar. Tem mais dores. E mais, ficar neste lugar, preferir ser escravo do que lutar, vai aumentar o rombo da sua alma. E você vai olhar para trás e vai ver que perdeu anos da sua vida. Então, nós não temos a opção de parar, de fugir, de desistir. A gente precisa continuar. Você precisa continuar a lutar. Você viu que Deus tinha um lugar, um caminho mais fácil. Só que ele falou, se o povo, talvez se o povo se defrontar com o exército, eles vão preferir voltar para o Egito e ser escravo do que lutar. E Deus estava correto, Deus estava certo nesse entendimento. Porque lá em Números 11, de 5 a 6, vocês podem conferir lá, o povo estava querendo, estava com saudade da época que eram escravos. Sabe? Lá em Gênesis 39, 22, fala o que aconteceu com José, quando José foi preso. Quando José foi preso injustamente, foi jogado lá injustamente, fala que ali ele não parou de trabalhar, não parou de fazer, não parou de lutar, não parou de ser quem ele era naquele lugar. E diz lá no versículo 22 de 1 Samuel, cadê aqui? Não, 1 Samuel não.
Gênesis 39, 22. Eu já estou lá no Davi, eu vou falar do Davi daqui a pouquinho. Gênesis 39, 22 fala assim: assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e todos os que estavam ali presos, e sobre todos os que estavam ali presos. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. Gente, José recebeu as chaves da prisão. Ele poderia sair a hora que ele quisesse. Só que ele esperou sair no tempo certo. Ele podia ter fugido, ele estava com as chaves na mão, ele tinha autoridade naquele lugar. Ele podia ter fugido. Só que ele esperou o processo correr como tinha que correr. Então, não é momento de você fugir, se esconder, desistir, parar. É momento de você observar o lugar que você tem andado. E não pare, continue. José podia ter desistido e fugido. Assim como Paulo e Silas, quando teve o terremoto, caíram ali as correntes, a prisão, ele podia ter fugido. Só que ele não fugiu. Ele ficou ali até passar o tempo do sofrimento que ele tinha que passar. Porque tinha um resultado naquele trabalho, tinha uma recompensa naquele esforço. Também Davi, enquanto o povo, lá em 1 Samuel 17:48, fala que o exército de Saul estava fugindo, estava se escondendo, Davi se apresentou para lutar. E a recompensa que José teve de continuar a lutar, não desistir, não fugir, não se esconder, se posicionar ali como um servo de Deus naquele lugar, dando toda a excelência que ele tinha do conhecimento dele, do trabalho dele, trabalhou duro, o fez governador. Enquanto você fugir, você não vai ter a recompensa do trabalho duro que tem, do seu esforço. Foram anos para que ele se tornasse governador. Deus tem um governo para colocar na sua mão. Deus tem um lugar para te colocar, um lugar onde vai ter a recompensa do seu trabalho duro, do seu esforço duro. Paulo e Silas, aquele testemunho deles, além de trazer salvação naquele lugar, porque os outros presos ouviram o quanto eles louvavam e adoravam, a família, o carcereiro e toda a família foi salva. Porque Paulo e Silas não se precipitaram e não fugiram na hora errada. Eles esperaram o processo daquele sofrimento. Davi derrotou Golias e mais tarde se tornou rei porque trabalhou duro. Então hoje, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, eu venho trazer essa palavra para você. Você observa bem o seu caminho. Olha bem por onde você anda. Porque a palavra de Deus quer que você continue a caminhar nessa caminhada, ainda que eu ande pelo vale. Você não é para você fazer uma casinha no vale e dizer, desisto. É isso mesmo. Sabe, a minha sobrinha tá aqui, ela sabe muito bem que nós lutamos na nossa família por muitos anos com obesidade, por exemplo. A gente tem essa... Então, às vezes, a gente... É tão difícil, é uma luta tão árdua e tão solitária. E às vezes a gente quer desistir, mas eu não paro. A gente não para. Jordana também não para, tá lá. A gente não vai parar, não vamos desistir. Porque a nossa recompensa para as nossas dores e lutas, elas não são instantâneas. Porque o processo de Deus, a velocidade de Deus é a velocidade da semente. Deus está trabalhando em nós um futuro. Então nós trabalhamos e lutamos hoje para a nossa vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. E nesse caminho de luta, Deus derrama sobre nós a plenitude. Quando é para sentir a alegria, a felicidade, quando nós precisamos, Ele derrama a felicidade. Ele derrama a alegria, porque esse é fruto do Espírito. Você não precisa ir atrás de fugir dos seus problemas para anestesiar suas dores, para você ter um pouco de alegria. Você já tem a presença do Espírito Santo, que na medida certa, ele distribui alegria no seu coração. Distribui plenitude. Tá com vontade de desistir, de fugir? Você vai perder a recompensa. Deus quer fazer de você governo sobre as suas emoções, o governo sobre as suas escolhas. Mas você precisa trabalhar duro, você não pode parar, você não pode fugir, você não pode se esconder. Enfrenta seus problemas, aceite a sua realidade.
O maior problema da nossa vida é que a gente sonha coisas para nós fora. Porque a gente viu num filme, a gente viu num desenho, a gente viu na TV. Quando você chega na sua realidade, você fala, não foi isso que eu sonhei como mãe. Você chega a sua vez de adulto e você fala, não foi esse tipo de casamento que eu sonhei. Não foi esse tipo de filho que eu pensei que eu ia ter. Às vezes a mãe tá grávida e vem o neném, nasce, não foi isso que eu sonhei. Aí vem toda aquela... Não foi... Gente, olhe bem o seu caminho, o caminho por onde você está andando. Não existe nenhuma chance de não existir sofrimento. Então, encare a realidade, aceite os problemas que você tem e lute e trabalhe duro, porque hoje até, eu acabei de dizer, é o dia do trabalhador, existe recompensa, Deus recompensa a sua luta, Deus recompensa o seu trabalho, te dando governo sobre as suas escolhas, te dando autoridade no lugar que você trabalha, no lugar que você está inserido. Então, em nome de Jesus, claro que seria muito bom se a gente não sentisse dor, mas toda vez que você foge, que você paralisa, que você se esconde, que você desiste, você perde anos e anos da sua vida. Eu não sei se vocês conhecem, existe um filme bem antigo do Adam Sandler, chama Clique. Quantas vezes a gente quer pegar o controle que aquele cara tinha no filme e passar para frente as etapas da nossa vida? Minha filha veio esses dias, minha filha chegou para mim e falou, mãe, eu queria aquele controle do Clique para passar. Eu falei, mas você ia perder anos de vida. Então o filme chama Clique, do Adam Sandler, ele é bem antigo, capaz que tem até no YouTube de graça. Todas as vezes que a vida ficava difícil, ele passava para frente, ele pegava o controle e passava para frente. Mas todas as vezes, quando ele se encontrava na realidade, ele viu que ele perdeu o crescimento dos filhos, perdeu. Então a vida não é assim. Olha bem, Provérbios 4:26, veja bem por onde você está andando. Aceite a realidade dos seus problemas, são os problemas que você tem. Mas aceite também que Deus, através da pessoa do Espírito Santo que está dentro de você, é maior do que qualquer problema que você está enfrentando. Mas você vai precisar trabalhar duro para superar e para sair deste lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tua vara e o teu cajado me consolam. Então, assim, andar pelo vale não é divertido. Mas quando você não para, não desiste, não se esconde, não foge, quando você continua andando, continua caminhando, continua fazendo, tem uma recompensa no topo da montanha te esperando. Porque o vale não é um lugar de morada, mas também o topo não é. Porque nessa vida a gente tem que andar, lutar, trabalhar duro com o que nós temos nas mãos. É suficiente para vencermos a nossa história. E em Jesus, o nosso caminho é leve, porque toda angústia, todo medo, toda raiz de amargura, a gente lança sobre ele e permite que o Espírito Santo limpe o nosso coração e entendimento. E a gente prefere lutar do que fugir, do que voltar a ser escravo. Em nome de Jesus, que hoje você receba nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, esse entendimento de que vale a pena nós continuarmos e não desistirmos, porque no final de tudo isso, Deus tem uma recompensa para o seu trabalho duro. Todo trabalho duro tem recompensa, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para que se arrependa. Deus, coloque a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes o Senhor nos leva por caminhos mais longos, por caminhos mais difíceis, mas é para impedir que nós desistamos e voltemos à escravidão dos nossos sentimentos, escravidão de pessoas, escravidão de situações. Obrigada porque o Senhor, o seu amor nos mantém de pé, o seu amor nos liberta. Te louvo pela vida da Adi, que a tua bênção seja sobre ela e ela nesse dia, Senhor, receba do teu Santo Espírito um abraço forte para que ela sinta segurança, Senhor,
que em ti ela pode todas as coisas, porque o Senhor é quem a fortalece. E na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida. Se você está tomando alguma medicação, que essa medicação seja potencializada pelo Espírito Santo de Deus e você seja curado, e você seja curada em nome de Jesus. Se a sua dor é na alma, está angustiado aí, está com o coração escravo, fugindo, se escondendo, que essas correntes te libertem e você continue a caminhar, continue a andar, continue a lutar. Eu oro também, Pai, pelo pai da Janete, que em nome de Jesus ele tenha uma recuperação surpreendente, volte ainda essa semana para casa, esteja com os seus, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.